Bom, pessoal, hoje nós vamos estudar o transformador real. Transformador real. Bom, nós vamos estudar alguns efeitos que acontecem no transformador que tem que ser levados em consideração no cálculo, né? No final nós vamos mostrar o circuito equivalente completo do transformador real. Tá? Para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou desenhar um transformador aqui ideal, que a gente estudou até agora, tá? Vou desenhar um transformador aqui. O núcleo do transformador, né? Um núcleo de ferro, né? Com uma permeabilidade infinita. A gente sabe que não é, né, na prática, mas no caso do transformador ideal, ele teria uma permeabilidade infinita. Com enrolamento primário, enrolamento primário, com o número de espiras N1, e um enrolamento secundário, com o número de espiras N2, né? Certo? Bom, qual é a ideia, pessoal? A ideia é a seguinte. Eu tenho aqui dentro um transformador ideal, né? O transformador ideal, a gente alimenta ele com uma tensão V1, né? Aparece uma corrente de magnetização aqui que tende a zero, porque a permeabilidade do núcleo é infinita, e vai criar um fluxo principal, senoidal, né? Um fluxo máximo seno de ωt, para um lado e para o outro, né? Claro, alternado, certo? Esse fluxo induz aqui no primário uma força eletromotriz E1. E induz no secundário também uma força eletromotriz E2. Aqui eu tenho no secundário N2 espiras, certo? Como o fluxo é o mesmo no primário e no secundário, né? As duas forças eletromotrizes estão em fase, né? Certo? Se eu colocar uma carga no secundário, vai circular aqui, ó, uma corrente I2 na carga, né? Instantaneamente, como a gente já viu, aparece aqui no primário, nessa direção aqui, certinho, né? Uma corrente I1', corrente de reação do primário. O fluxo produzido pelo I2 é anulado pelo fluxo produzido pelo I1', né? Da maneira que o fluxo principal, φ, não muda. O fluxo φ é produzido pela corrente de magnetização. Mas a corrente de magnetização, nesse caso, a gente considera igual a zero, porque se o trafo for ideal, o μ, a permeabilidade do núcleo, tende a infinito, né? O que daria um IM igual a zero. Certo? Bom, isso aqui é um trafo ideal. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um tracejadinho aqui, para circular o nosso trafo ideal. Sim, ó. Aqui também, aqui. Aqui embaixo. E aqui.
Então aqui a gente tem um transformador ideal, como a gente estudou até agora, certo? Beleza. Por exemplo, a gente pode definir a relação de transformação A igual a N1 sobre N2, tráfego ideal, que é igual a E1 sobre E2, certo? No caso do tráfego ideal mesmo, aqui a gente vai construir o transformador real, né? O E1 e o V1 eram iguais, porque a resistência dos enrolamentos eram consideradas nulas, ou seja, como se fosse supercondutor. Aqui não, aqui a gente vai considerar a resistência do enrolamento. Por enquanto não, né? Mas já vamos falar sobre isso. Isso aqui, a relação de transformação é igual a I2, lembre que para a corrente a gente já estudou isso, né? É o contrário de I2 sobre I1'. Bom, por que a gente pode escrever fasorial aqui? Porque o A, pessoal, é um real, né? Então, se o E1 e o E2 são fasores e a relação entre eles é um real, significa que eles, se eu multiplicar, por exemplo, o E2 vezes A, vai dar o E1, né? Então, multiplicando o fasor por um real, vai dar um outro fasor com o mesmo ângulo. Claro, o E1 e o E2 estão em fase, porque eles são induzidos pelo mesmo fluxo, certo? E o I2 e o I1' estão em fase, porque as duas correntes produzem fluxos que se anulam o tempo todo, né? De tal maneira que o fluxo principal, a gente já viu, não muda, só depende da tensão aplicada, né? A tensão é que determina o valor do fluxo, né? E aqui, como o tráfego é ideal, quem faz esse fluxo é a corrente de magnetização, que a gente considera igual a zero. Vamos agora começar a falar sobre as não idealidades do transformador, certo? Então, a primeira não idealidade que a gente vai considerar, a gente já estudou na prática, né? Considerar que o Mi do ferro não é infinito. Se o Mi do ferro não é infinito, aparece sim uma corrente de magnetização. A gente vai ver depois como incluir ela, certo? Ela fica atrasada do fluxo de 90 graus. A gente já estudou isso também no tráfego ideal, mesmo a gente considerando que era igual a zero, mas a gente fez o diagrama fasorial e indicou a corrente de magnetização, né? Lembre que quando o circuito magnético é ruim, essa corrente fica muito grande. E se o circuito magnético é bom, ela fica muito pequenininha, né? No caso do tráfego ideal, a gente considera que a permeabilidade do ferro é infinita, então o IM tende a zero. Tá? Além da corrente de magnetização, vai aparecer no primário uma outra corrente que chama corrente de perdas. Tá? Essa corrente é devido à histerese magnética e às correntes de Foucault. Certo? Eu vou explicar para vocês agora o que são as correntes de Foucault no núcleo. Tá? Vou abrir aqui uma camada nova, essa aqui, certo? E vamos estudar o que são então as correntes de Foucault. Correntes de Foucault, certo? Bom, acontece o seguinte, pessoal. O transformador ele é alimentado por uma fonte de tensão alternada, né? Certo? Essa fonte de tensão alternada, ela produz um fluxo, cujo valor depende da tensão, né? Da frequência do número de espiras, certo? Então eu não estou mostrando aqui, eu peguei e abri o transformador, o núcleo dele, estão vendo? Ó? E uma parte de enrolamento, né? A gente sabe que o fluxo máximo, né? O fluxo máximo a gente já estudou, depende da tensão que a gente aplica na bobina, tá? Aproximadamente, né? A tensão é igual à força eletromotriz
aproximadamente igual à força eletromotriz. Então o fluxo não muda. Se a frequência não muda, o número de espiras N1 não muda, o fluxo não muda, certo? Esse fluxo ele vai estar nessa direção aqui, né? Quando a corrente M for positiva, e na direção contrária quando a corrente for negativa. O fluxo φ. É um fluxo senoidal, né, pessoal? O fluxo máximo seno de ômega t. Né? Note que a corrente que faz esse fluxo, ela circula aqui e chama a corrente de magnetização. A gente já estudou. Se o circuito magnético for ruim, tiver um entreferro, essa corrente é alta. Se for um circuito magnético bom, com entreferro muito pequeno ou sem entreferro, que é o que a gente tenta fazer no transformador, a corrente é bem baixinha, né? Aqui eu fiz um corte, né? Estou considerando que o núcleo é fechado, sem entreferro, mas eu fiz um corte para a gente tentar visualizar o que acontece dentro do núcleo do transformador. O que acontece aqui, pessoal? Esse fluxo é variável, certo? Como a corrente é alternada e a tensão, o fluxo é senoidal, né? A gente viu, é um fluxo máximo seno de ômega t, ora num sentido, ora no outro. Esse fluxo variável vai induzir uma força eletromotriz pela lei de Faraday-Lenz, certo? E 4.44 Fn. Mas, no caso geral, a gente pode imaginar também pela lei de Faraday-Lenz, né? Para o caso geral, assim, ó. Imagine que eu tenho, se for numa bobina, eu tenho um certo número de espiras, mas se eu não tiver numa espira, se estiver num meio maciço, como é o núcleo de ferro do transformador, eu vou ter uma variação do fluxo, certo? Com o tempo. Lei de Faraday-Lenz, certo? Né? Aqui seria o caso geral da lei de Faraday-Lenz, a gente acaba colocando menos, o caso gerador. Então, esse fluxo variável com o tempo induz uma força eletromotriz no núcleo de ferro. Certo? O problema é que o núcleo de ferro ele é condutor. Além de ele ter uma permeabilidade magnética μ, né, muito grande, infelizmente o ferro também é condutor, ele tem uma condutividade. Certo? A condutividade do ferro é da ordem aproximadamente 10⁷, mais ou menos, símils por metro. Certo? Ou seja, infelizmente o ferro é condutor. Né? Essa força eletromotriz que o fluxo induz na bobina E1, que é igual ao V1, a gente pode escrever assim, a lei de Faraday-Lenz por caso senoidal, a gente deduziu, certo? E1 4.44 F N1 fluxo máximo. Né? A gente deduziu isso aqui, que o fluxo é uma senoide, né? E chegamos nessa expressão, certo? No caso geral, eu usaria E1 igual a menos N1 delta φ delta t. É a lei de Faraday-Lenz também. A gente deduziu essa fórmula aqui, considerando que o fluxo é senoidal e para o valor eficaz da FEM. Certo? A gente, na verdade, esse menos aqui não tem. Lembra que eu falei para vocês que aqui na lei de Faraday-Lenz original tem o menos, mas aqui no primário do transformador é elemento passivo. Então a gente tira o menos da lei de Faraday-Lenz, tá? A gente deduziu a expressão da lei de Faraday-Lenz, por isso que aqui em cima o fluxo máximo depende da tensão, né, pessoal? O E1 é aproximadamente igual ao V1, passa tudo para baixo, o fluxo depende da tensão que a gente aplica, certo? Então esse fluxo variando aqui, ele induz uma φ1 na bobina, certo? Mas ele está passando no núcleo também, ele vai induzir essa força eletromotriz no núcleo. Como o núcleo é condutor, vai aparecer aqui dentro do núcleo o que a gente chama as correntes de Foucault, certo? Correntes induzidas, ou vou chamar IF, correntes de Foucault. E o ferro vai esquentar, né? A gente não queria que essa corrente circulasse aqui dentro do ferro. Por quê? Porque se ela circula, ela vai produzir aquecimento, uma parte da energia vai ser
sugada da rede por causa disso, por causa desse aquecimento produzido pelo núcleo de ferro. Como que resolve isso? Ora, se a gente conseguisse um material que a permeabilidade fosse muito alta, né, a permeabilidade do ferro, mas que a condutividade fosse zero, seria o ideal. O problema é que o ferro tem uma permeabilidade alta, tá? A permeabilidade do ferro, no caso de um transformador, pode chegar, pessoal, pode chegar a ser 35.000 vezes a permeabilidade do ar, do vácuo, que é M0, né? Só para lembrar vocês, de eletromag, M0, 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. Então, olha só, o fluxo que se estabelece depende da tensão que a gente aplica no enrolamento. Quem faz o fluxo é a corrente de magnetização, ela é alternada, para lá e para cá, para lá e para cá, né? Faz esse fluxo alternado também. O fluxo alternado induz o E1 no primário do transformador, claro, vai induzir no secundário também, que eu não desenhei aqui, mas induz no E1 uma FEM que tenta ser igual à tensão que eu apliquei, porque eu estou impondo uma tensão no primário, certo? Mas como esse fluxo é alternado, ele induz uma força eletromotriz também no ferro, que é condutor, certo? E vão aparecer então as correntes de Foucault ou correntes parasitas, certo, pessoal? Essas correntes de Foucault, elas fazem um fluxo, né, que vai tentar mudar o fluxo principal. Então, de forma análoga, quando a gente coloca a carga no transformador, eu tenho uma corrente 2 na carga. Como o fluxo não pode mudar, o fluxo principal produzido pela corrente de magnetização, aparece uma corrente em linha que anula o fluxo produzido pela corrente da carga. Estão lembrados do transformador ideal? E por isso que as correntes de 2 em linha estão em fase. O núcleo de ferro, com essa corrente de Foucault, funciona como se fosse um terciário. Por quê? Está aparecendo uma corrente no ferro que faz um fluxo, que tenta mudar o fluxo do transformador. Só que o fluxo do transformador não pode mudar, certo? O fluxo do transformador não pode mudar. Se ele não pode mudar, pessoal, o que acontece? Vai aparecer aqui no primário uma corrente de perdas, uma correntezinha, que vai tentar anular ou vai anular o fluxo produzido pelas correntes de Foucault. Então eu não vou desenhar aqui o fluxo produzido pela corrente de Foucault para não ficar muito denso aqui o desenho, mas o transformador vai acabar sugando uma corrente de perdas aqui, certo? Vai ter mais uma outra corrente que a gente chama corrente de perdas. Na apostila eu chamo de IP1 e IP2 e somo depois, tá? Mas aqui eu vou chamar corrente de perdas já direto, e eu vou dizer o seguinte, uma parte dessa corrente é justamente para anular o fluxo produzido pelas correntes de Foucault, certo? Essa corrente de Foucault, bem importante, a gente vai falar logo em seguida, elas produzem aquecimento, portanto, é perda de potência ativa, calor, energia elétrica sendo transformada em outro tipo de energia, certo? Portanto, essa corrente aqui deve ficar em fase com a força eletromotriz. Já a corrente M não, a corrente M é totalmente reativa, ela que faz o fluxo. Então ela fica atrasada da força eletromotriz na bobina de 90 graus. Agora essa corrente P, ela fica em fase com a força eletromotriz porque ela está associada a uma transformação de energia elétrica em calor, ou seja, potência ativa, energia elétrica sendo transformada em outro tipo de energia, certo? Dá para a gente calcular aproximadamente as perdas por corrente de Foucault, tá? Elas dependem da frequência, certo, pessoal? Dependem também do valor do fluxo, certo? Mas o importante é que é só coisa qualitativa para a gente por enquanto, né? O que a gente faz para diminuir as correntes, a circulação das correntes de Foucault? Tá? A gente faz o seguinte, pessoal. A gente lamina o núcleo. Como é que é laminar o núcleo? Vou tentar fazer aqui para vocês. Ó. A gente faz um monte de laminazinha, assim, ó, certo? Lâminas isoladas entre si. Então o transformador, em vez de ser maciço, ele é um monte de chapinha, né?
um monte de chapa, uma do lado da outra, isoladas entre si. Certo? Qual a vantagem de se fazer isso, pessoal? De laminar o transformador? É para tentar diminuir a condutividade do transformador. Note que as correntes de Foucault circulam assim, ó. Se eu laminar o transformador, como eu estou fazendo aqui com chapas, né, nesse sentido, ou seja, na direção do fluxo, as chapas, na verdade, são perpendiculares, né, às correntes de Foucault, a circulação das correntes de Foucault, certo? Então aqui eu tenho mais uma chapinha. Opa, ficou. Aqui ficou difícil de desenhar, mas vamos tentar fazer aqui. Fazer a chapinha até aqui embaixo, né, pessoal? Bom, estou fazendo várias chapas aqui, né? Note só, a corrente de Foucault, ela vai tentar circular. Como as chapas são isoladas entre si, ela não vai conseguir fazer esse caminho que eu fiz primeiro aqui, certo? Ela vai ser obrigada a circular dentro de uma própria chapa aqui, certo? Então a corrente vai fazer um caminho dentro da própria chapa, né? E com isso vai diminuir o valor dessa corrente, das correntes de Foucault. O que a gente está fazendo aqui é tentar diminuir de forma artificial a condutividade do ferro. Infelizmente o ferro é condutor, né, de corrente elétrica. Essas chapas elas têm que ser isoladas entre si, certo? Então a gente lamina o ferro, né, ou seja, em vez de fazer maciço, faz um conjunto de chapas, né, para evitar a circulação das correntes de Foucault. Chapas isoladas entre si. Esse isolamento pode ser um verniz ou pode ser um tratamento térmico que acaba formando óxido, um tratamento químico, na verdade, que acaba formando um óxido de ferro entre as chapas. Certo, pessoal? Bom, uma outra coisa que aparece aqui, um outro fenômeno, além das correntes de Foucault, que é devido à condutividade do ferro e a variação do fluxo com o tempo, aparece a força eletromotriz, e como o ferro é condutor, aparecem as correntes de Foucault. Um outro fenômeno que aparece aqui, pessoal, é a histerese magnética, que vocês devem ter visto em eletromag, certo? Como esse fluxo é alternado, né, os domínios de Weiss, os ímãs elementares aqui dentro do ferro, ora eles ficam numa direção, ora ficam em outra, né? Então aqui dentro do ferro, por exemplo, quando o núcleo de ferro está nessa, o fluxo está nessa direção, eu vou ter aqui os meus domínios de Weiss, os ímãs elementares, todos nessa direção, certo? Bom, quando eu inverto a corrente de magnetização inverte o seu sinal, o seu sentido, o fluxo também inverte. O fluxo é um seno de ωt, né? Fluxo máximo de seno de ωt. O que acontece? Os domínios de Weiss, eles mudam de sentido, né? Certo? Aí depois o fluxo inverte de novo, eles mudam de sentido. Acontece o seguinte, pessoal, o atrito entre os domínios, né? O atrito entre os domínios de Weiss, quando eles giram porque o fluxo mudou de sentido, produz uma perda que a gente chama perda por histerese magnética, certo? Essa perda por histerese magnética, a gente pode estabelecer ela através da área, né, do laço BH do material do núcleo, certo? Então aqui eu tenho a indução magnética do ferro e aqui eu tenho o H do ferro, certo? Acaba, por causa desse fenômeno do atrito, né, pessoal, a curva de magnetização do material, BH, é mais ou menos assim, ó. Por causa do atrito, ela fica assim, ó. Certo? Essa área aqui do laço de histerese, essa área ela é dada em joule por metro cúbico, certo? Então, cada vez que a corrente se inverte sentido, o H também inverte e a gente acaba tendo essa curva aqui devido à histerese. Quando o H é zero, na verdade o B não é zero, né? Existe aqui um magnetismo
residual, uma indução remanente, né? Então, as perdas por histerese, né? Vamos colocar aqui, ó. Ou histerese magnética, né? Histerese magnética. Então, essa corrente P que aparece aqui, ela faz, uma parte dela anula o fluxo produzido pelas correntes de Foucault, e uma outra parte que aparece aqui na fonte é para justamente suprir o aquecimento produzido pela histerese magnética, devido ao alinhamento e realinhamento dos ímãs elementares, né? Então, essa corrente P, ela fica em fase com a tensão aqui, que é a força eletromotriz, porque ela é uma perda de potência ativa, certo, pessoal? Eu vou mostrar para vocês agora como é que fica o diagrama fasorial de um transformador em vazio, né, considerando a corrente de magnetização e considerando as perdas por histerese e correntes de Foucault. Vocês notem aqui, ó, a corrente de magnetização fica em fase com o fluxo, que a gente já estudou isso. E aqui eu tenho o E1 e o V1, considerando que os dois são iguais num trafo ideal, né? Num trafo em que a resistência fosse zero, na verdade, né? Por enquanto. Mas a gente vai considerar esse efeito aqui, a gente vai ver que na prática, na verdade, isso aqui não é bem igual, isso aqui é aproximadamente igual, certo? Notando aqui então, aqui. Na prática, essa FEM aqui, ó, é um pouquinho menor que o V1, a gente já vai ver, certo? Mas por enquanto, para facilitar, a gente ainda deixa assim o E1 igual ao V1, né? Então o fluxo induz a FEM E1. Quem faz o fluxo é a corrente de magnetização. E o fluxo tem que ter um tamanho tal que induza uma FEM igual à tensão que eu apliquei, certo? E a corrente de magnetização fica em fase com o fluxo. Note que energia reativa pura, corrente é 90 graus. Agora, essa corrente que aparece aqui, por que ela aparece, pessoal? Sem carga no transformador, lá no primário aparece essa corrente. Por quê? Porque a corrente de magnetização faz um fluxo para produzir uma FEM1 igual à tensão que eu apliquei, né? Estou alimentando com uma tensão forçada. Só que como esse fluxo é alternado, ele induz corrente de Foucault. Aí aparece no primário uma corrente para anular o fluxo produzido pelas correntes de Foucault. Além disso, o fluxo produz no núcleo perdas por histerese magnética. Parece mais uma partezinha da corrente P que é sugada da fonte para suprir essas perdas por histerese. Então, por que o IP fica em fase com a tensão? Porque energia ativa, potência ativa. Por quê? Energia elétrica sendo transformada em calor do núcleo. Só que são dois tipos de calor gerado. Um devido às correntes de Foucault e o outro devido à histerese. Note que as duas perdas dependem da frequência. Tá? Na verdade, a histerese depende da frequência e as perdas por correntes de Foucault dependem da frequência ao quadrado. Certo, pessoal? Visto isso, pessoal, né, que acontece esse fenômeno que aparece além da corrente de magnetização, essa que faz o fluxo, note que o IM depende do circuito magnético e da permeabilidade do núcleo, né? Se o transformador for ideal, a gente pode dizer que ele é muito pequenininho e tende a zero. O IP depende das chapas do núcleo, né, da condutividade por causa das correntes de Foucault e do laço de histerese. Né? A gente teria que ir no fabricante ver como que é aquela curva de histerese para saber quanto de perda o material tem. Isso vai aumentar também o valor da corrente de perdas. Então essa corrente de perdas, IP, ela aparece devido às perdas por histerese e correntes de Foucault. Certo? Agora nós vamos voltar para o nosso circuito lá do começo e vamos incluir isso aqui. Note, o que acontece na prática no transformador é isso, certo? O transformador vai ter as correntes de Foucault e vai ter a histerese magnética. E vai aparecer a corrente P para suprir as duas, certo? A histerese e as correntes de Foucault, né? Mas a gente vai fazer o seguinte, pessoal, nós vamos criar um circuito equivalente
um circuito equivalente, ou seja, não um transformador, mas um circuito que a gente pode resolver ele e dar os mesmos resultados que daria numa medida no transformador real. A gente chama isso de circuito elétrico equivalente. Fica mais fácil do que usar as equações do eletromagnetismo para estudar o transformador, certo? Como que a gente faz para incluir lá no nosso transformador ideal esse efeito, tá? Da esterese magnética e das correntes de Foucault, certo? E a própria corrente de magnetização, que a gente está considerando que ela é igual a zero, porque a permeabilidade do núcleo no transformador ideal a gente considera que é infinita. Mesmo sendo muito alta no transformador real, né, ela existe, ela não é infinita. Então vai aparecer o IM mesmo que pequenininho, certo? Então eu vou voltar agora para o circuito equivalente e vamos adicionar lá esses dois efeitos, tá, pessoal? Então, o nosso circuito equivalente, quando a gente começou a aula, né? Transformador real. Eu desenhei aqui um transformador ideal, estão vendo? Qual é a ideia agora? É a gente deixar esse transformador ideal aqui, no meio, e ir jogando para fora dele as não idealidades. Como assim? Jogando para fora as não idealidades com um modelo de circuito, ou seja, fazendo um circuito elétrico que a gente resolvendo expressam as mesmas perdas que no transformador real, certo? Olha só o que eu vou fazer aqui, pessoal. Para indicar que o transformador tem uma corrente de magnetização, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um nó aqui, ó, tá? E vou colocar um circuito paralelo aqui. Depois eu vou explicar para vocês por quê, tá? Eu vou colocar aqui uma reatância, uma indutância, e aqui eu vou colocar uma resistência. Certo? Aqui eu vou chamar de RP, resistência de perdas, tá? E aqui eu vou chamar JXM, reatância de magnetização, tá, pessoal? XM, tá? Olha só, se o transformador não tem carga, o I2 é igual a zero. Não faz o fluxo Φ2, também não faz o fluxo Φ1, então o I1' é igual a zero, certo? O que é que aparece no transformador? Aparece uma corrente atrasada de 90 graus da força eletromotriz E1, né? Que é a corrente de magnetização. Então, na verdade, a gente coloca essa reatância, que a gente chama reatância de magnetização, é no fundo a reatância da bobina do primário do transformador. Só que a gente, como aqui está considerando um trafo ideal, eu coloquei ela para fora, aqui, certo? Ela tem um valor alto, e aqui eu faço circular por ela essa corrente que a gente chama corrente de magnetização. Ora, por que uma reatância, pessoal? Note que a tensão aqui em cima é o E1. Se eu tenho uma reatância, a corrente que passa por essa reatância fica atrasada da tensão de 90 graus, concordam? Então, um transformador bom, essa reatância é bem alta, por isso que em paralelo aqui, bem alta, e essa corrente M é bem pequenininha. Se o transformador for ruim, a reatância de magnetização é baixa e a corrente M é alta. Note que o M fica atrasado de 90 graus do E1. Vamos lá para o diagrama fasorial de novo, quer ver? Ó? Aqui. Note, ó. Aqui está a tensão, a corrente de magnetização atrasada de 90 graus. Claro, porque é a bobina do transformador. Basicamente, eu peguei a reatância da bobina do transformador e tirei para fora do transformador ideal para fazer um modelo de circuito, né? Claro que aquela bobina ali, aquela reatância XM, com uma bobina física não existe, né? Ela é só um modelo de circuito, né? Eu tirei para fora do trafo ideal, certo? Né? Bom, e agora, o que é esse RP aqui? Note, pelo RP vai circular uma corrente que eu vou chamar IP,
Ah, o transformador tem esse XM, esse RP? Não, isso aqui é só um modelo de circuito, certo, pessoal? A corrente que circula por aqui é o IP. Bom, por que eu coloquei uma resistência? Note que a tensão E1 está aqui. A resistência, na resistência a corrente fica em fase com a tensão, mostrando que corrente, tensão e fase tem potência ativa. Então essa corrente aqui é aquela corrente necessária para fornecer, né, para o transformador, uma coisa que a gente não quer, mas que acaba acontecendo, o aquecimento pelas correntes de Foucault e pela esterese magnética. Note também que lá no nosso diagrama fasorial, nessa aqui, a corrente P está em fase com a tensão, né? Claro, porque é perda de potência ativa, não pode ficar 90 graus, né, pessoal? Então, ela tem que estar em fase. Qual o elemento de circuito que uma corrente está em fase com a tensão? Um resistor. Então a gente colocou lá um resistor, certo? É um modelo, mas na verdade no transformador não existe esse resistor. Mas no nosso modelo vai existir esse resistor, certo? Bom, isso aqui chama ramo paralelo, né? Então aqui tem a reatância de magnetização, depende da permeabilidade do núcleo, né? Quanto maior a corrente, a reatância de magnetização, significa que a permeabilidade é maior e que a corrente de magnetização é pequenininha, né? E a corrente P é para suprir as perdas por esterese e corrente de Foucault. Então a gente tirou as não idealidades do trafo, né? E trouxe aqui para fora. Então aqui no meio a gente tem um trafo ideal e aqui a gente vai construir um modelo de circuito equivalente. Bom, pessoal, faltam algumas coisas ainda para a gente fazer esse modelo, certo? Por exemplo, eu estou considerando no trafo ideal que a resistência das bobinas ela é zero, ou seja, eu considero que o trafo é feito com supercondutor. Só que na prática ele não é feito com supercondutor, certo? Ele é feito com cobre. Então, essa corrente circulando dentro da bobina produz uma queda de tensão na resistência da bobina, distribuída ao longo da bobina. O que a gente faz? A gente diz que essa bobina aqui é feita de supercondutor e pega a resistência dela e joga para fora, certo? Joga para fora. A mesma coisa aqui, ó. A resistência do secundário, ela existe, porque ela é feita de cobre, né? Mas eu posso imaginar aquele efeito de supercondutor e pegar a resistência que está distribuída ao longo do condutor, da bobina do secundário, e jogar para fora, né? E fazer um parâmetro concentrado aqui. Eu vou então fazer assim, ó. Eu vou desenhar aqui uma resistência. Depois a gente vai colocar um outro elementozinho aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, olha só, pessoal. Da fé induzida pelo fluxo E2, não vai sair exatamente E2 indo para a carga, vai sair na carga, né? A carga estaria aqui, né, pessoal? Vai sair aqui uma tensão V2, certo? Menor que o E2. Vamos supor que o E2 é 220 volts, aqui pode sair 218. Por quê? Porque a corrente circulando aqui vai produzir uma queda de tensão, né? Por exemplo, se a corrente é 10 amperes e a resistência é 0,1 ohm, né, vai dar 1 volt. Então, se aqui eu tenho 220, o V2 vai ser 219. Em geral, elas são muito próximas, mas não são iguais, né? Então, a resistência da bobina distribuída ao longo das N2 espiras, a gente diz que então ele é feito de supercondutor, que é um trafo ideal, mas eu pego essa resistência, concentro ela e jogo lá fora e faço um modelo de circuito, certo? E aqui eu coloco a resistência R2. O que é essa resistência R2? A resistência da bobina do secundário. No primário também aparece, vamos fazer aqui, pessoal, vai aparecer aqui no primário também uma resistência R1, né? Quando eu coloco carga aqui, aparece o I2. O I2 tenta mudar o fluxo, aparece o I1 linha, certo? Vai aparecer uma corrente aqui no primário, né? Que vai ser a soma do I1 linha com o IM com o IP,
né? O IP e o IM existem mesmo em vazio ou com carga. O em linha só existe com carga, né? Então, aqui no secundário, pessoal, eu tenho, desculpa, no primário eu tenho a tensão V1, né? E aqui vai circular a corrente I1, certo? Na verdade aqui, ó, a soma do IP com IM, a gente costuma chamar de I0, corrente de excitação, I0, certo? Então assim, ó, na verdade o I0 é a corrente de excitação em vazio, é a corrente IP, tá? Mais a corrente IM. Corrente IM é quem faz o fluxo, a corrente IP aparece por causa da variação do fluxo com a frequência, são as perdas por histerese e corrente Foucault, né, que a gente acabou de estudar. E a corrente que vai ter no primário do transformador vai ser então o I1, vai ser o I0, corrente de excitação, que dentro dela tem o IM e o IP, né, tem a parte que faz o fluxo, e mais a corrente que aparece para suprir as perdas por histerese e corrente Foucault. E se o transformador tiver carga? Aparece mais aqui ainda o I1 linha. Por isso que aqui tem um nó, pessoal. Ó. Por isso que aqui tem um nó, né? Porque no nó eu somo ó, a corrente que circula aqui. Fazer outra setinha aqui para o I0. Né? Ele ficou meio... Ver se eu consigo aqui tirar essa setinha aqui. Muito pequenininho aqui, né? Beleza. Então, o I0 deixa eu ver aqui mais uma vez. Aqui tá focou um pedacinho aqui, né? Beleza. Agora ficou certinho, né? Bom, até apagou um pouco aqui, então vamos desenhar aqui melhor esse condutor aqui, né? Beleza, agora ficou legal, né? Então, o I0, né, é a soma do IP com o IM, né? E aqui como é um nó, né, eu tenho o IP e o IM mais um linha dando a corrente total do transformador, certo? Então, a gente não tem mais agora o V1 igual ao E1. Eles são diferentes porque existe uma queda de tensão devido à resistência do primário. Então aqui, por exemplo, o V1 pode ser 220 e o E1 ser 218. Mesmo assim, como o E1 é praticamente igual ao V1, a gente pode continuar dizendo que o fluxo depende só da tensão, porque essa queda no R1 é muito pequena, certo, pessoal? Mesma coisa no secundário. O E2 é um pouco menor que o V2, mas é uma queda bem pequena, tá? Bom, agora para a gente completar o nosso circuito equivalente, pessoal, tá? Do transformador real, falta a gente falar sobre os fluxos dispersos, que é esse componente que eu vou colocar aqui, ó, que a gente chama reatância de dispersão do primário e reatância de dispersão do secundário, tá? Vamos falar um pouquinho, eu preparei aqui um material para vocês, bem rápido, os desenhos que eu fiz aqui, tá? Beleza, então a gente está aqui nessa leia. O que são os fluxos dispersos? Note, do fluxo feito no primário, pessoal, tem uma parte que não passa pelo núcleo, né? Que passa pelo ar. Como a corrente é alternada, esse fluxo induz uma pequena força eletromotriz. Por que pequena? Porque é um fluxo que passa pelo ar, certo? A gente chama fluxo disperso do primário. Induz uma pequena força eletromotriz que atrapalha a passagem da corrente, produz uma pequena queda de tensão. No secundário também. A corrente do secundário, quando tem carga,
faz um pequeno fluxo disperso, certo? Que passa pelo ar, tá? Bom, na verdade, esse tipo de desenho que eu estou mostrando para vocês aqui é o que os livros costumam mostrar sobre o fluxo disperso, certo? Mas na prática, esse fluxo ele acaba passando um pouco pelo ferro também. Eu fiz uma simulação no computador para vocês poderem entender o que é realmente fluxo disperso, certo? Então eu fiz para vocês, vou mostrar para vocês aqui. Olha só, isso aqui é um transformador. Aqui tem a bobina do primário e aqui tem a bobina do secundário, certo? Aqui o transformador está em vazio, né? A bobina do primário é essa daqui, e então está circulando só a corrente M, considerando que não tem perdas por estereose de corrente Foucault, não está circulando o IP também, só o IM. O IM faz o fluxo principal, que é esse aqui, o Φ, certo? Bom, agora eu vou mostrar uma outra figura para vocês. É o seguinte, pessoal, eu vou tirar esse Φ, não vou mostrar o Φ, tá? E vou mostrar só os fluxos produzidos pelo I2 e pelo I1 quando eu coloco carga no transformador. Lembre que quando eu coloco carga, a bobina do secundário faz o fluxo Φ2. Mas não pode mudar esse fluxo aqui, que é feito pela corrente de magnetização. Então o que acontece? Aparece uma corrente em linha no primário, que faz um fluxo Φ1, que anula o Φ2, certo? Então, eu vou mostrar agora só os fluxos que a bobina do secundário faz e que a bobina do primário também faz, certo? Não o fluxo principal, que é esse, certo? Bom, na verdade, vamos imaginar o seguinte, pessoal. Se todo o fluxo passasse pelo núcleo, quando eu desenhasse aqui o fluxo produzido pela corrente do secundário Φ2 e o fluxo produzido pela corrente do primário, o Φ1, não ia ter fluxo nenhum no núcleo, porque os dois fluxos se anulam, certo? O problema é que, sem querer, essas correntes elas fazem fluxos que passam pelo ar. Porque o fluxo, a corrente em linha, ela faz um fluxo Φ1 que anula a parte do fluxo que o I2 faz, que tenta mudar esse fluxo principal. Só que o problema é que, sem querer, vamos dizer assim, a corrente 2 faz um fluxo que passa pelo ar. Ou seja, um fluxo que não muda o valor do fluxo principal. Né? Então, a corrente do primário não enxerga isso, porque se esse fluxo que a corrente 2, essa parte do fluxo que a corrente 2 criou, passou pelo ar e não mudou o valor do fluxo principal, não tem por que a corrente em linha querer anular ele, porque ela nem sabe que ele existe. Ela só sabe que ele existe se essa corrente secundária tentar realmente mudar o fluxo principal. Né? Então, sem querer, vamos dizer assim, as duas correntes fazem fluxos que os fluxos que elas produzem, comum no núcleo, que passa de uma bobina para outra, se anulam realmente. Eles se anulam e não mudam o fluxo principal. Mas elas acabam sem querer, vamos dizer assim, né? De uma forma natural, porque uma bobina está enrolada ao longo do núcleo do ferro, e ela acaba fazendo um fluxo que não interfere no fluxo principal, que passa pelo ar, certo? Ou seja, que não está anulando o fluxo produzido por íon linha, e vice-versa. Né? O íon linha faz um fluxo Φ1 que acaba passando pelo ar e que não anula o fluxo produzido pelo I2. Tá? Então, vou mostrar agora um transformador, esse caso aqui é em vazio. Eu vou mostrar agora com carga, tá? O que acontece, olha só, com o I2 e com o I1, certo? Olha só o que aconteceu, pessoal. A corrente 2 faz um fluxo. Note que o fluxo que o I2 está fazendo fica confinado à bobina do secundário, tá vendo? Não vai lá para o primário. Né? Na verdade, ela faz um fluxo que vai lá para o primário, sim. Só que aí a corrente 1 anulou esse fluxo. Certo? Anulou. Né? Anulou por quê? Porque não podia mudar o fluxo principal, né? Que é esse aqui, produzido pela corrente de magnetização. Isso aqui não pode mudar, está sempre lá, é o fluxo grande, gigante que existe, né? Só que quando aparece carga, a corrente 2 faz um fluxo e um vai lá e anula o fluxo produzido por ela. Esses fluxos que são anulados, claro, é o fluxo que elas tentam fazer no núcleo, né? Mas sem querer elas fazem fluxos que passam pelo ar e que não são anulados. Estão vendo? Esse fluxo a gente chama de fluxo disperso. Esse fluxo disperso ele gera, como varia com o tempo, faz uma força eletromotriz que atrapalha a passagem da corrente, né? Como é fluxo, pessoal, né? Está associado com uma indutância, está associado com uma reatância, né?
Então, não com uma resistência, é uma queda de tensão produzida por uma reatância, certo? Então, vamos lá agora para a gente terminar a aula. No nosso modelo do transformador, quem estava vendo esse aqui, a gente vai ter que incluir aqui, pessoal, nesse modelo, aquele fluxo disperso, mesmo ele é produzido pelo quê? Pela parte do fluxo que o íon' produz. O íon' faz um fluxo que anula o fluxo do I2, mas sem querer ela faz um fluxo que passa pelo ar, né? E esse fluxo disperso acaba fazendo uma reatância. Note que, por que esse fluxo é baixinho e a reatância é baixinha também daí? Reatância de dispersão. Porque ele passa pelo ar, né? Se a gente olhar aqui, ó, passa pelo ferro também, mas passa pelo ar, então realmente fica... o fluxo, olha só, ele é obrigado a passar pelo ar, estão vendo? Né? Passa pelo ferro, mas também passa pelo ar, né? Os fluxos dispersos dos dois, né? Enrolamentos, certo, pessoal? Então, aqui no secundário, também a corrente 2 faz um fluxo disperso, certo? E assim a gente terminou o circuito equivalente do trafo real, certo, pessoal? O circuito equivalente, então, ó, circuito equivalente do transformador real, certo? No nosso circuito equivalente, como é que a gente fez? A gente pegou um transformador ideal, que é esse que está tracejadinho aqui, e vale tudo que a gente estudou até agora para o transformador ideal, continua valendo, né? E a gente tirou as não idealidades, no caso do secundário, a resistência distribuída, a gente jogou aqui para fora. No caso da reatância de dispersão do secundário aqui, né? X2. Aquele fluxo disperso produz uma pequena queda de tensão, a gente também concentrou aqui como se fosse uma indutânciazinha. Na verdade, todo esse efeito acontece lá dentro do transformador. Isso aqui é só um modelo de circuito, né? Acontece também aqui no primário, né? O R1, devido à resistência da bobina, que ela existe, e o X2 devido à reatância de dispersão, né? Aquele fluxo produzido por toda a corrente do primário que acaba passando pelo ar, né? Na verdade, aqui nesse caso, a reatância não é só devido à corrente de reação do primário, mas também devido à corrente de excitação, né, pessoal? O I0, certo? Certo? E o I0 é uma corrente baixinha, né, pessoal? Por isso que está em paralelo. Note que, na prática, o RP tem um valor alto e o XM tem um valor alto também, bem alto, né? Porque eles estão em paralelo, essa corrente I0 é baixinha. E o R1... pessoal, desculpe aqui é X1, né, pessoal? Aqui é R1 e X1. Tem que apagar isso aqui, né? X1. Tá? É a taxa de dispersão do primário. Aqui, ó. Eu acabei escrevendo X2. X1. Né? Então, reatância da bobina do primário, desculpa, resistência da bobina do primário, reatância de dispersão do primário. Resistência da bobina do secundário, reatância de dispersão do secundário. As reatâncias de dispersão X1 e X2 são por causa dos fluxos dispersos, né? Então, esses parâmetros que estão em série R2, X2, R1 e X1 são bem baixinhos. De tal maneira que o V1 fica um pouquinho maior que o E1 na prática, quando o transformador é real, porque esses dois valores R1 e X1 são baixinhos. E o V2 fica um pouquinho menor que o E2, porque o R2 e o X2 são baixinhos, certo, pessoal? Então, nós vamos depois continuar na próxima aula a trabalhar com o circuito equivalente do transformador real, certo, pessoal? Lá na apostila, vocês estudem o item 1.6, tá? Que é o transformador real. Lá eu também explico certinho o que eu expliquei agora aqui nessa videoaula. Obrigado, pessoal.